Olá, começa agora o Deu Certo, com a temporada Empreendedorismo. Hoje o nosso entrevistado é Daniel Chaman. Daniel, obrigado pela sua presença. Ele é um dos sócios da empresa Bermudas Studio. Daniel, o que tem por trás dessa história do Bermudas Studio? O Bermudas, ele não começou comigo, né? Dois colegas que eram alunos meus na época, eles me convidaram para participar. Né? Eles queriam montar alguma coisa e precisavam de alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de know-how. E daí eu aceitei. Só que à medida que a gente foi se organizando para montar o estúdio, infelizmente eles não puderam continuar. Daí eu continuei com outros colegas, que eu acabei convidando outros colegas para me ajudarem com isso. E já há uns 3 anos, mais ou menos, a gente continua, né, todos juntos trabalhando com design gráfico, com ilustração. E desde o ano passado a gente está trabalhando também com histórias em quadrinhos, né, com alguns cursos, algumas oficinas de desenho também. E como que funciona o estúdio? Bem, lá no Bermudas a gente trabalha principalmente com identidade visual. Né? A gente trabalha, nossos clientes, a maioria deles é para criação de logo, para identidade visual, para cartão, para fachadas, coisas assim. E a gente tem um acompanhamento de mídia social também. Fora isso, trabalhando com ilustração, algo de mercado editorial, a gente diagrama apostila, a gente tem alguns trabalhos nessa área também. Daniel, alguns anos atrás, você imaginava que você seria um empreendedor? Eu nunca tive essa vontade, né? Eu nunca quis montar meu negócio, coisa assim. Eu sempre pensei, sei lá, vou fazer faculdade, vou me formar, daí eu vou arrumar um emprego legal e tá aí. Eu vou usar meu salário e viver feliz. Só que eu nunca achei o trabalho que eu quisesse mais. Então, com o passar do tempo, quando a gente resolveu fazer o Bermudas, a partir do Bermudas a gente resolveu fazer o trabalho que a gente gostaria de ter, né? E é assim que a gente começou. E é assim que a gente segue até hoje. No estúdio, no seu perfil, nós notamos que você é uma pessoa muito ligada a esse mundo nerd. Foi isso que ajudou a criação da oficina Legibi? E como que funciona a oficina? O Legibi, ele começou com a gente querendo montar, do mesmo jeito que foi o Bermudas, a gente querendo montar o emprego que a gente gostaria de ter. A gente também montou o Legibi pensando em oficinas que a gente gostaria de fazer. Então eu desenho desde criança, alguns outros colegas do estúdio também desenham desde pequeno, e a gente nunca encontrou aqui na cidade cursos relacionados ao que a gente gostaria de fazer. Desenhar quadrinhos, ou escrever roteiro, ou coisas assim. A gente sempre encontra aqui na cidade ou cursos relacionados, oficinas, né, relacionados ao desenho ou tradicional, para retrato, desenho mais artístico, coisa assim, ou mangá. E a gente não é tão interessado vamos dizer assim, nesses dois segmentos. Então a gente resolveu montar o nosso. Lá no estúdio, né, lá no Bermudas, o Legibi funciona assim. Toda segunda-feira tem aula de roteiro, e roteiro para tudo. Toda quarta-feira tem aula de desenho, e a pessoa pode gostar de mangá, pode gostar de desenho artístico, pode gostar de fazer retrato, porque ela vai explorar várias coisas relacionadas a desenho e vai desenvolver o que ela quer. E na sexta-feira, né, toda sexta-feira, tem a oficina permanente de histórias em quadrinhos, onde se a pessoa desenha ou escreve, ou não muito bem qualquer uma dessas duas coisas, ainda assim ela está ali para desenvolver narrativa. Então, como que ela pode contar histórias com quadrinhos? Como que ela vai diagramar página, como que ela trabalha com sequência, coisas assim. Nesse segmento de vocês, como vocês lidam com a concorrência? Tem muita concorrência? Bem, eu acho que nem nessa parte de design gráfico, nem na parte de oficinas, nem na parte de trabalhar com ilustração. Porque eu acho que nessa parte de criativos,
muitas vezes o cliente ele te escolhe, né, ou ele fica com você pelo tipo de trabalho que você oferece, pela cara do seu trabalho. É igual falar para um pintor se ele tem concorrência, né? É igual falar para um desenhista se ele tem concorrência. É uma concorrência meio que de mentira, porque o cliente que vai gosta dele, né? Então, assim, quando um cliente enjoa ou coisa assim, o cliente vai trocar, né? Mesmo que a pessoa esteja fazendo um bom trabalho, porque infelizmente vai trabalhar com a cara do negócio. E às vezes o cliente só quer outra cara, né? Se o cliente gosta da cara que está, ele continua. Se ele quer outra cara, ele troca. E nessa troca, novos clientes aparecem para você e antigos clientes, você tem que continuar investindo, né, nas novidades, né? Mas não tem o que segure, né? Não tem o que segure. Então, se ele quer outra cara mesmo, ele vai para outro lugar. O Deu Certo vai para um breve intervalo e volta logo com o empresário Daniel Chaman, do Bermudas Studio. Estamos de volta com o Deu Certo, que hoje entrevista o empresário Daniel Chaman. Daniel, quais são os destaques do Bermudas Studio? Bem, a maior parte do nosso trabalho sempre foi com serviços terceirizados. Tanto é que a gente não costuma divulgar, a gente não costuma mostrar muito o que a gente faz. Porque a gente sempre acaba atendendo prestadores de serviço, produtores de evento e coisas assim. Mas dessa maneira, a gente já trabalhou montando evento, né, preparando material para evento em todos os shoppings da cidade, atendendo o Sistema S, né, Sebrae, Sesc e a Feira Central também, principalmente. Daniel, no setor administrativo, como vocês dividem o trabalho entre vocês? Porque a formação de vocês é bem diferente, né? Então, como funciona? Apesar da gente ter um administrador entre os sócios, ele acabou se encantando muito pela parte de design, né? E ele acaba assumindo algumas tarefas relacionadas à parte de criação. Então, como eu estava antes dele no estúdio, eu que comecei com a parte de administração, a parte de contas mesmo da gente, né? E de lidar com os clientes também e tudo mais, porque somos poucos. Então, é muita coisa para fazer para pouca gente. Então, todo mundo abraça várias partes do estúdio. Vocês precisaram ampliar a formação de vocês para a formação da empresa? Em momentos diferentes, todos nós do estúdio participamos de alguma coisa no Sebrae, né? A gente fez alguns cursos, participamos de algumas oficinas, mas em momentos bem esporádicos. Eu estava envolvido com outro projeto antes do estúdio, eu já tinha participado. Depois, quando a gente resolveu montar, participei com outro sócio. Um dos outros sócios teve ano passado lá fazendo algumas oficinas lá, por causa de questões de microempresa, do MEI, né, o microempreendedor individual, e tirar algumas dúvidas sobre vários aspectos. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer, com certeza, é emitir nota fiscal. E como que a gente tem que lidar com isso, né? Então, assim, tem várias coisas pontuais dentro de um negócio que a gente não costuma saber ou que a gente não costuma dar atenção até o momento que a gente precisa ter aquilo. Ou que alguém fala, você não vai tirar nota não, né? Tipo, coisa, pois é, né? Tem que tirar nota, pois é. Então, como que faz isso? E como que a gente vai para a prefeitura, aspectos desse sentido. Mas, mesmo antes disso, a gente sempre se virou, né? A gente foi se virando e dando o que der. Quando a gente sentia dificuldade, a gente ia. Pensando agora, seria muito mais fácil se a gente tivesse, vamos dizer assim, parado um tempo, ficado só, tipo, oficinas no Sebrae, aprende como é que faz. E daí a gente começasse, né? Seria uma coisa muito mais prática. Mas a gente fez tudo picado e eu acho que a gente está dando certo. Daniel, o que você espera para o futuro do Bermudas? Bem, felizmente a gente está tendo uma boa receptividade do Legibi, né, como oficinas. Começou no ano passado e daí, por causa de as questões políticas e econômicas atuais, deram uma impedida do nosso progresso.
Então, tanto o Legibi teve uma certa queda de alunos, quanto o estúdio mesmo, o Bermudas, teve uma queda de clientes. Mas é a mesma queda que a gente costuma ter todo ano. Então, todo ano, no começo do ano, a gente tem essa diminuição. E esses alunos estão retornando e os clientes também estão retornando. Então, assim, pensando no que a gente trabalhou durante o ano passado e trabalhamos durante o começo do ano, quando a gente, vamos dizer assim, período de vacas magras, o retorno que a gente está tendo já está compensando, já está valendo a ausência. Então, assim, como o Legibi ele começou agora, esse retorno do Legibi, né, esse retorno dos alunos e novas campanhas que a gente está preparando com o Legibi, a gente espera que tanto o estúdio ele fique mais forte com essa questão de oficinas, porque é a parte que a gente gosta mais. Né? A gente no estúdio, vamos dizer assim, metade desenha. Aliás, mais da metade desenha. Então, como a gente desenha muito, a gente quer trabalhar mais com essa parte. Tanto é que, para a parte do estúdio mesmo, do Bermudas, a gente está tendo mais procura nisso também, nessa parte de desenho, que a gente se diverte mais. Então, assim, está tendo uma procura maior por estampa de camiseta, por personagem, por logos que utilizem personagens, coisas assim. Então, é promissor, é muito promissor. Se você pudesse escolher 3 personagens fictícios para serem seus sócios, quais você escolheria? Personagens fictícios? Ok, o primeiro é Lanterna Verde, com certeza, né? Porque é criativo, o anel é baseado na força de vontade, a pessoa pode construir o que ela imagina, então é muito legal. O Flash seria um segundo personagem, porque prazo é sempre um problema, né? Então acho que o Flash seria um bom personagem. São 3? Tá, o terceiro podia ser o gênio do Aladdin mesmo. Acho que o gênio seria um bom personagem. Quando falta alguma coisa, né? Porque sempre falta alguma coisa. É bom ter alguém que só vai fazer aparecer o que a gente precisa. Acho que é isso. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui, Daniel, hoje no Deu Certo. E só para encerrar, eu gostaria que você deixasse alguma dica para a gente que está começando aqui nesse ramo da comunicação. Bem, se é do interesse de vocês montar uma empresa, se é do interesse de vocês serem os seus patrões, o que vocês mais têm que cuidar é essa questão de, por exemplo, hoje em dia é muito fácil você ver a empresa abrindo, do mesmo jeito que é muito fácil ver a empresa fechando. É só você ver, por exemplo, tabacarias da cidade, né? Então, assim, não é... Tem lugar abrindo só pro dono, ou, vamos dizer assim, o filho do financiador, tá na calçada tomando tereré, né? Tipo, juntar os amigos. Então, assim, montar uma empresa não é igual montar uma banda, né? Então, não é, tipo, deu vontade, vamos fazer. Você não pode ter... O seu hobby é ser comerciante, né? O seu hobby é ter uma empresa. Então, tem que trabalhar. Tem que correr atrás, tem que telefonar. E uma dica acho que é a principal dica que eu tenho para dar para vocês. Não utilize o número pessoal para fazer negócios. Né? Você não quer cliente ligando de madrugada, você não quer cliente mandando mensagem no domingo, né? Não quer cliente atrapalhando você no feriado. Então você tem o seu número pessoal, mas sempre que possível, quanto antes, tenha um número comercial. Isso faz muita diferença, tipo, muita diferença. Obrigada mais uma vez, Daniel. E é isso, gente. O programa Deu Certo vai ficando por aqui. Até a próxima.